Bom, voltando aqui agora para iniciarmos a apresentação. Meu bom dia a quem ainda não tinha chego antes do vídeo institucional, né? Complementando, eu sou Nevelis Scheffer Simão, sou auditor fiscal de controle externo do Tribunal de Contas. Atualmente exerço o cargo de diretor de controle da administração estadual, né, na DCE. Estou aqui com os meus colegas, o Nilson Zanato, coordenador de controle também na diretoria de controle da administração estadual, e a Rose Maria Bento, chefe de divisão, também na diretoria de controle da administração estadual. Então, já, né, me antecipando a primeira pergunta, né, considerando tratar-se de um ciclo de administração da administração municipal, o porquê que estaremos aqui servidores da DCE. Para trabalhar com vocês nessa oficina de contabilidade e controle interno sobre a IN 13, né, que versa sobre a instauração e encaminhamento das tomadas de contas especiais, né, e até pela sobrecarga do pessoal da diretoria de municípios, né, com todos os outros assuntos que tem nas demais salas e nessa aqui também, e porque a DCE esteve bastante à frente das regras e dos trabalhos que resultaram na nova instrução normativa, né? Lembrando que ela vale tanto para o Estado quanto para os municípios. Então, o tribunal, tínhamos um outro regramento, né, a Instrução Normativa 03 de 2007, e o tribunal entendeu da necessidade de melhorar, de aperfeiçoar, né, e trazer um regramento mais moderno. Então, a partir do ano passado, foi criado o grupo de trabalho, né, e o grupo de estudos que elaborou e propôs a nova instrução normativa, que acabou aprovada agora no início de 2012. E é o que a gente vai conversar com vocês, né? Vai falar sobre os objetivos da nova instrução normativa, sobre alguns conceitos e alguns aspectos mais relevantes, as principais novidades da instrução normativa e a sua comparação com a anterior, e depois a gente abre para o debate. Lembrando que essa palestra, vai até 10h30, né, depois. Então, é só uma parte da manhã que a gente vai conversar sobre a nova instrução normativa de tomada de contas especial. Então, como foi colocado, o objetivo é uma maior eficácia e celeridade. O tribunal identificou que era necessário modificar alguns regramentos para que o Estado e os municípios pudessem trabalhar, executar o procedimento da tomada de contas especial e ela pudesse chegar mais rápido no Tribunal de Contas do Estado. Alguns critérios para a recomposição no âmbito administrativo interno e a dispensa da instauração, com os critérios mais objetivos e mais claros, né, de quando o município ou o Estado fica dispensado de instaurar a tomada de contas especial, e também norma expressa para arquivamento na origem, quando o parecer do controle interno opinar pela regularidade. A norma agora estabelece isso, né? A comissão decidiu pela regularidade. Está ok aquela tomada de contas. A unidade de controle interno, no seu relatório certificado de auditoria, corroborou esse posicionamento, não há mais a necessidade de encaminhamento ao Tribunal de Contas. E a vedação da conversão de processo de prestação de contas em tomada de contas especial. Esse aspecto, que também é uma outra novidade, talvez uma das principais novidades da instrução normativa, está relacionado a recursos antecipados. Quando aquela entidade privada, aquela ONG, que recebe recursos antecipados, uma subvenção social,
e ela presta contas, ou seja, ela prestou contas ao município, ela prestou contas ao órgão repassador, uma vez havendo a prestação de contas, não há mais a instauração de tomada de contas. Porque o que ficou, o entendimento que restou é esse. Não há por que instaurar uma tomada se já existe uma conta. Então, depois nós vamos ver que a instauração ela se dá somente quando há uma omissão em prestar contas. Quando não prestou contas, instaura a tomada. Prestou contas, não precisa mais instaurar a tomada, nem mesmo quando essa prestação de contas for considerada irregular. E também ela traz a obrigatoriedade da remessa e a disponibilização de informações ao tribunal. São informações que deverão ser encaminhadas por meio eletrônico, através do SFINGE. Então, para os municípios, né, essa determinação ela passará a valer a partir do momento que o SFINGE estiver devidamente adaptado, né, e em condições de receber essa informação, né, o que está sendo trabalhado pela Diretoria de Informática e logo, logo estará o sistema habilitado, então os municípios, dentro dos prazos, né, de entrada em vigor da tomada, passarão a encaminhar essas informações eletronicamente. Então, a gente começa só com um conceito, né, que dá tomada de contas, que é o procedimento devidamente formalizado pelo órgão competente que visa a apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano. Então, as 3 informações básicas da tomada de contas. O que houve, quem tem culpa e quanto foi o dano, né? O que, como, quanto, quem fez. É isso que a tomada de contas tem que apurar, né? E ser encaminhada ao tribunal para julgamento. Agora, é importante também, e está ali grifada, a palavra procedimento, né? Por quê? Porque toda a lógica do entendimento da nova instrução normativa levou em consideração essa situação, esse aspecto, de que não se trata de um processo, de que a fase interna não é um processo, e sim um procedimento, e isso implica na ausência da necessidade de se dar contraditório e ampla defesa, que é uma das mudanças estabelecidas pela Instrução Normativa 13 de 2012. Então, as previsões legais, temos o artigo 10 da Lei Complementar 202, a nossa própria instrução normativa que nós vamos ver, e o decreto 1977 de 2008, que é estadual. Então, se tem alguém aqui de órgão estadual, né, tem que observar, além da lei orgânica do tribunal e a própria instrução normativa, o governo do Estado de Santa Catarina ele tem a instauração de tomada de contas especial regulamentada pelo decreto estadual 1977. No caso dos municípios, obviamente, obedece a regramento próprio, de acordo com a competência do ente, né? Cada um que tiver lá, quem tiver o seu decreto regulamentador. Então, como eu já antecipei, uma das principais linhas de entendimento que definiu o trabalho e que resultou na nova instrução normativa foi a diferença entre processo e procedimento. Temos aqui uns conceitos: o processo, conjunto de atos ordenados, interdependentes, destinados a solucionar um litígio, né? Então, quando nós temos um processo, nós temos um litígio. E o procedimento é um conjunto de atos formais que devem ser observados para que se obtenha uma determinada prestação jurisdicional. É a sequência lógica dos atos processuais interligados que possibilita viabilizar a relação jurídica pretendida. O que se pretende destacar aqui é que, no âmbito interno, a hora que o município tiver que instaurar a tomada de contas especial e realizá-la, ele estará realizando um procedimento. E o processo, e nesse momento do procedimento, não há litígio. Por isso,
o entendimento do tribunal de que não há necessidade do contraditório e ampla defesa na fase interna, porque lá não há processo. E o contraditório e ampla defesa vai ocorrer no Tribunal de Contas com a autuação do processo. Então, na fase interna, há um procedimento administrativo chamado tomada de contas especial. Temos também a responsabilidade de quem tem de prestar contas. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos, ou pelos quais o Estado responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária. É o artigo 70 da nossa Constituição. Então, eu quero até adiantar que, se mais nas próximas telas, ou mesmo durante o debate, eu falar muito em recurso antecipado, é porque a Diretoria de Controle da Administração Estadual tem um foco muito voltado, e o Estado tem um volume, uma prática muito forte de antecipação de recursos para entidades privadas. Então, eu posso carregar a fala e me voltar muito para esse aspecto das tomadas de contas especiais, mas só para lembrar que a tomada de contas especial ela não existe só em prestação de contas de antecipação de recursos, mas em todo e qualquer desfalque, desvio ou ato ilegítimo e antieconômico que resulte dano, como uma prática praticada por um servidor, o sumiço de um equipamento ou algo semelhante. É importante também, a nova instrução normativa, ela traz a diferenciação entre prestação de contas e tomada de contas especial. Esse conceito é importante de ser chamado a atenção e de ser bem analisado, porque foi o que levou ao entendimento de que, no caso de recursos antecipados, quando você tem a prestação de contas, você não precisa mais instaurar uma tomada de contas, mesmo quando a prestação de contas foi considerada irregular pelo setor de controle interno. Você já tem aquela prestação de contas. Está irregular? Encaminha para o Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas vai autuar um processo de prestação de contas e não uma tomada de contas especial. Não há por que tomar contas de quem já as prestou. Se ela está irregular, aquela prestação de contas mal feita, que não comprova a boa e irregular aplicação do recurso, vai ao julgamento do tribunal. A nova instrução normativa, ela também define bem a fase interna da fase externa. A fase interna que ocorre lá no âmbito dos entes, do município ou do Estado, que é o procedimento, que a gente chamou de procedimento, a fase interna da tomada de contas especial, e a fase externa, que é que ocorre no órgão de controle externo, que é o Tribunal de Contas. E lá, o procedimento, quando chega, ele vira um processo e vai receber o tratamento que todo o processo recebe no âmbito do tribunal, inclusive e o contraditório e a ampla defesa obrigatórios. A instrução normativa destaca também as providências administrativas que devem ser adotadas. Como vocês sabem, antecede a instauração da tomada de contas especial as providências administrativas, que é o conjunto de medidas constituídas de diligências, notificações, comunicações ou outras providências devidamente formalizadas, que visam regularizar a situação ou obter a recomposição do erário. Então, sempre que ocorre uma situação que enseja uma análise, uma investigação administrativa, porque há um possível dano ao erário, antes da instauração da tomada de contas especial,
o município ou o Estado ele tem que adotar as providências administrativas, devidamente formalizadas, para que se possa identificar o que foi feito, obviamente, mas o que cabe deixar bem claro é que a tomada de contas especial é o último caso, certo? Cabe à administração tomar todas as providências, entrar em contato, diligenciar, notificar, adotar todas as providências administrativas possíveis para resolver a situação, recompor o erário, identificar exatamente o que houve. E somente se essas providências administrativas concluírem que houve dano e esse dano não foi recuperado durante essas providências, aí sim tem a obrigatória instauração da tomada de contas especial. A tomada de contas vem no último caso. Primeiro tenta resolver administrativamente, dentro do prazo, logicamente. Então, pela nova instrução normativa do tribunal, quando você instaura tomada de contas especial? De forma bem objetiva. Omissão no dever de prestar contas. A entidade, aquela organização não governamental, ou aquele servidor, recebeu uma antecipação de recursos, não prestou contas. Aí sim, tem que instaurar tomada de contas especial. Lembrando que antes dela vem a providência administrativa. Desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. Situações que possam ocorrer, né, na prefeitura, na Câmara, em qualquer órgão do governo do Estado, que evidencie desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. E que aí não é o caso de antecipação. São situações ocorridas na administração direta mesmo. Direta mesmo, na aplicação direta do recurso ou na gestão do patrimônio. Prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico. Qualquer uma dessas três situações das quais resulte dano ao erário. Né? Porque nem todo ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico resulta em dano. Na própria lei orgânica do tribunal, vocês podem ver que há inclusive, a previsão de multa para quando esses atos não resultam em dano, então não tem por que aplicar débito, não tem por que condenar ninguém a devolver dinheiro nenhum, mas há uma ilegalidade, há uma ilegitimidade, né, passível de aplicação de multa. E se não tem dano, não tem por que instaurar a tomada de contas. E qualquer outra omissão no cumprimento de dever legal, dos quais resulte prejuízo ao erário. Então, a tomada de contas, ela está sempre ligada ao prejuízo ao erário. Se houve uma irregularidade, se houve uma ilegalidade, mas não resultou em prejuízo, não há o que ressarcir a prefeitura, não há o que ressarcir o governo do Estado, não há o que se falar em instauração de tomada de contas. E quando que não é necessária a instauração, segundo a nova instrução normativa do tribunal? Apresentação da prestação de contas. Então, aquela entidade, aquela creche e qualquer outra entidade privada sem fins lucrativos recebeu uma subvenção social, prestou contas dela, e o setor da prefeitura responsável por analisar aquela prestação de contas para concluir se está ok, está regular ou não, ele identificou que há uma irregularidade, que não está comprovada a boa e regular aplicação do recurso, que há, inclusive, dinheiro ali a ser devolvido, se não for devidamente justificada aquela situação, mesmo assim, ele não precisa mais instaurar tomada de contas especial, porque já tem a prestação de contas. Então, não precisa tomar as contas de ninguém. A lógica, a ideia do grupo foi essa.
você toma as contas quando alguém não as presta. Prestou as contas, você não precisa mais tomá-las. Você vai, então, sim, analisá-las. E, se não tiver comprovada a boa e regular aplicação, vai responder do mesmo jeito. Administrativamente, nas providências administrativas, que vão tentar regularizar, mas, uma vez não resolvendo, não justificando, vai direto para o Tribunal de Contas, né, e aquela prestação de contas vai ser julgada. Apresentação da prestação de contas no curso das providências administrativas. No caso em que não houve a prestação de contas, certo? Aquela entidade recebeu o recurso, não prestou contas. Começou a ser adotadas as providências administrativas. Durante as providências administrativas, chega a prestação de contas. A pessoa, o responsável, vai lá e entrega a prestação de contas. E justifica, ou, né, a justificativa da situação quando não é recurso antecipado. Então, nesse momento, a partir do momento que houve uma prestação de contas, não há mais que se falar em instauração de tomada de contas especial. Vai analisar a prestação de contas que foi apresentada. Se o dano for reparado no decorrer das providências administrativas, houve a reparação do dano, houve a devolução do dinheiro, do desfalque, do equipamento, do bem, não há o que se falar em instauração de tomada de contas, porque não há mais dano, ele foi regularizado. E valor do dano igual ou inferior ao adotado para dispensa de ajuizamento de cobrança de dívida ativa. Quando há essa regulamentação e o ente define um valor, né, abaixo do qual, ou até onde, ele não vai ajuizar para a cobrança de dívida ativa, por questão de materialidade mesmo, valor ínfimo, por economia processual e racionalidade e tudo mais, a própria instrução normativa do tribunal já entende que também não há necessidade de instaurar a tomada de contas especial. Se não vale a pena o procedimento da execução da cobrança lá da dívida ativa, também não vale a pena economicamente o despender recursos, né, com o procedimento da tomada de contas especial. Essa tela é só para lembrar vocês que a tomada de conta especial é um procedimento administrativo, certo? Mas existem, né, tantos outros, sindicância, processo administrativo disciplinar, até mesmo a ação judicial que o município ou o Estado possa provocar. O que a gente quer chamar a atenção é que a tomada de contas especial é um procedimento que independe. Vou aguardar a sindicância, vou aguardar o inquérito administrativo, vou aguardar a ação judicial. Ela independe. A instauração dela não precisa e não depende da conclusão e da finalização de outros procedimentos administrativos. Ela pode, sim, se aproveitar de documentos, de provas, de constatações que resultaram desses outros procedimentos para trazer para dentro do procedimento da tomada de contas especial e fundamentar a conclusão dela, do procedimento da tomada de contas. Agora, não há uma dependência, né, principalmente, digamos, cronologicamente falando, não há uma dependência desses outros procedimentos para você instaurar a tomada de contas especial. Ela tem que ser instaurada dentro dos prazos estabelecidos, sempre que acontecerem as situações que ensejam a sua instauração. E os prazos? Então, a partir do momento
que, que a autoridade administrativa tomou conhecimento, né, de que venceu o prazo para prestar contas e não foi prestadas, ou de que ocorreu alguma daquelas situações mencionadas na própria instrução normativa, algum desfalque, desvio. Ou seja, a partir do momento que a autoridade administrativa tomou conhecimento da situação, ele tem 5 dias para iniciar as providências administrativas. Depois, ele tem 60 dias para concluí-las. Certo? Então, tomou conhecimento da situação, tem 5 dias para formalmente iniciar as providências administrativas e uma vez iniciada, tem 60 dias para concluir. Uma vez instaurada a tomada, ela tem que ser concluída em 180 dias. Ou ainda algum outro prazo estabelecido na decisão do tribunal. Porque vocês sabem, e nós vamos ver mais à frente, que a tomada de contas ela pode ser instaurada e originada de ofício na prefeitura ou no órgão estadual, né? Ou seja, diante dessa obrigação, mas ela pode também resultar de uma determinação do Tribunal de Contas. Quando o Tribunal de Contas do Estado, no âmbito de um processo, um processo de uma auditoria ou qualquer outro processo que vá à decisão plenária, ele pode determinar ao município ou a um outro jurisdicionado, né, que adote providências administrativas e, se necessário, instaure a tomada de contas especial para apurar determinada situação verificada em auditoria ou inspeção, e aí ele estabelece um prazo. Ele pode, inclusive, estabelecer um prazo diferente daquele da instrução normativa. Dependendo da situação, ele pode até achar, né, entender que aquele município, aquele órgão, precisa de mais tempo do que os 180 dias para resolver a situação e encaminhar para julgamento do tribunal. Então, o relatório conclusivo da Comissão de Tomadas de Contas Especial, ele tem que ter a análise dos elementos de prova, demonstrando a conduta do agente, o nexo entre a conduta e o resultado danoso, a culpabilidade e, sendo o caso, circunstâncias que possam excluir a responsabilidade. Então, é muito comum lá no tribunal, e eu não falo aqui dos municípios, não, que não tenho experiência na fiscalização de municípios. Eu falo com a experiência que eu tenho da fiscalização do governo do Estado. E é muito comum, né, a chegada de tomada de contas especial inconclusa, sem condições inconclusa no sentido de que formalmente ela está lá, formalmente, fisicamente, ela contém todos os documentos que a instrução normativa exige, né? Mas o relatório, a conclusão dela, não permite, muitas vezes não permite responsabilizar ninguém. Não teve a devida apuração. Porque, às vezes, a comissão vai lá, concluímos pela irregularidade. Tá, pela irregularidade. E quem? Né? O que houve exatamente? Quem tem que pagar isso aí? Por quê? Por que que o João tem que pagar tanto e a Maria tem que pagar tanto? Por que que o fulano, a culpa é do contador, do diretor administrativo, é de quem certificou a despesa, é do prefeito, é do secretário de Estado, é do diretor-geral da Secretaria de Estado? Então, o relatório da tomada de contas, ele tem que ser conclusivo. E ele tem que demonstrar os elementos de prova, certo? Que comprovam que aquele cidadão, que aquele agente público, ou aquele cidadão, ou aquela entidade que recebeu o dinheiro, tem que devolver aquele valor, o porquê, qual foi a conduta daquela pessoa física ou jurídica, para que ela seja condenada, para que ela devolva aquilo, né? O nexo de causalidade entre a conduta dela e o resultado,
né, o que estabelece o que ela fez e o que faz com que aquele ato, aquela conduta, a torne culpada da situação, né, e a culpabilidade. Ou, né, no caso de uma tomada de contas que a comissão entenda pela regularidade, as circunstâncias que possam excluir determinada responsabilidade. Quando uma tomada de contas pode chegar e dizer, ó, aconteceu o dano, mas a culpa foi só do prefeito, ou a culpa foi só do secretário municipal, ou a culpa foi só do diretor de compras, ou qualquer outro agente público, né? Tem que estar devidamente identificada essa conduta, essa culpa. E só aproveitando o gancho aqui, quando eu falo pessoa jurídica, é porque o tribunal, já chama a atenção, né, dos municípios, o tribunal, a área técnica do Tribunal de Contas, no caso de recursos antecipados a entidades privadas sem fins lucrativos, as ONGs, vem responsabilizando também a pessoa jurídica. Agora, não só a pessoa física que era responsável por aquela ONG, que assinou como responsável para prestar contas do dinheiro. O tribunal, seguindo jurisprudência, a área técnica do tribunal, porque nenhum caso desse ainda foi julgado, a área técnica do tribunal, seguindo jurisprudência do Tribunal de Contas da União, já tem o entendimento de que as entidades privadas que recebem o dinheiro público, as subvenções sociais e os auxílios, elas respondem solidariamente ao cidadão lá, ao seu presidente, que assinou como responsável pela prestação de contas daquele dinheiro. Há uma série de processos em que foram feitas citações e o Tribunal Pleno vai decidir, né, vai resolver isso quando esses processos chegarem a julgamento. Mas já é um entendimento da área técnica, né, com fundamento em entendimento do Tribunal de Contas da União. Lá já há julgamentos nesse sentido. Isso. Aí o Nilson e a Rose estão aqui me lembrando, já que eu puxei esse assunto da responsabilização da pessoa jurídica, que tem uma oficina na parte da tarde, que é aquela dos conselhos, que na parte da manhã vai falar sobre eu acho que é da criança e do adolescente e tal, e na parte da tarde, a orientação, a palestra é voltada justamente para as entidades privadas sem fins lucrativos que recebem recursos do Estado. A princípio, a palestra foi voltada para aquelas que recebem recursos do Estado, mas o teor da palestra vai ser a Instrução Normativa número 14, recentemente aprovada também pelo Tribunal, e ela vale para o Estado e para os municípios. Então, a orientação vai valer tanto para quem recebe dinheiro do Estado, quanto para quem recebe dinheiro de município. E também para agentes públicos, porque a instrução normativa ela não fala só em como se deve prestar contas, ela fala também naquilo que tem que se avaliar e como se deve liberar o dinheiro, em requisitos básicos para que o recurso para que a liberação do recurso seja aprovada à luz dos princípios da administração pública e do interesse público. Então, quem quiser também participar ou indicar para alguém vir participar da oficina na parte da tarde, aí a gente vai falar mais sobre essa questão da responsabilização da pessoa jurídica também. Então, voltando para a Instrução Normativa 13, qual é o papel do controle interno no âmbito das tomadas de contas especiais? Então, comunicar à autoridade a ocorrência de irregularidades. Então, o controle interno, ele não instaura a tomada de contas, ele não adota as providências administrativas, né? Ele informa, ele tem a obrigação, né, de, no decorrer da atuação dele,
dos exames, das verificações que ele faz, ele se deparando com aquela situação, ele tem a obrigação de comunicar à autoridade administrativa a ocorrência da irregularidade. E é a autoridade que, sim, que, sob pena de responsabilidade solidária, tem que determinar, tem que adotar as providências administrativas e instaurar a tomada de contas especial, se necessário. Mas, o que o controle interno também tem que fazer? Ele representa ao tribunal quando? Quando a autoridade for omissa. Então, ele deu conhecimento ao prefeito, né? Ele deu conhecimento da situação, informou formalmente que aconteceu aquilo e a autoridade não fez nada, aí o controle interno tem a obrigação de representar a situação ao Tribunal de Contas do Estado, também sob pena, né, de responder pela omissão, inclusive solidariamente. Ele informa ao tribunal o não cumprimento do prazo da tomada. Então, isso ele vai ter que controlar. Ele vai ter que saber que aquela ou aquelas tomadas de contas especiais estão instauradas e ele tem que controlar esse prazo para informar ao Tribunal de Contas, né, que há uma tomada de contas lá no município ou no Estado e que o prazo dela já acabou e nada de resultado ainda. Ele vai se manifestar, né? Vem da lei orgânica do tribunal a necessidade do relatório e certificado de auditoria. Então, após a conclusão da tomada de contas especial, o controle interno vai se manifestar acerca daquele relatório conclusivo e ele vai dizer ali se ele concorda ou não com o trabalho realizado pela comissão. Certo? Se ele concorda, tudo bem. E se ele não concorda, tem que esclarecer ali o porquê. O que está faltando naquela tomada de contas? Quais procedimentos em quais procedimentos a comissão falhou? E ele tem que colocar essa manifestação, obrigação dele. Então, função do controle interno manifestar-se sobre os trabalhos da comissão. Então, que fique claro, né? O relatório conclusivo é da comissão. O controle interno não está ali para fazer tomada de contas especial. Quem faz a tomada de contas especial é a comissão designada pela autoridade. O controle interno, ele informou a autoridade administrativa que aconteceu uma determinada irregularidade. A autoridade, dentro da sua obrigação, do seu dever, instaurou a tomada de contas especial, definiu, através de ato, de uma portaria, a comissão, aquelas pessoas, e elas vão fazer o relatório concluso, e aí sim, esse relatório vai receber uma manifestação do controle interno, que é o que o tribunal chama de relatório e certificado de auditoria, e que está estabelecido na lei orgânica do Tribunal de Contas. E ali o controle interno vai dizer se ele concorda ou não com o posicionamento da comissão. Se ele concorda com aquela regularidade, com aquela conclusão pela regularidade, ou se ele concorda ou não, se apenas o fulano tem que pagar, está irregular, mas só o prefeito, a culpa é só do prefeito? Não, eu entendo que a culpa não é só do prefeito. Ou tem vários culpados ali, o controle interno não. Eu entendo que fulano não deva ser responsabilizado, somente o outro. E aí ele vai colocar o posicionamento dele. E no tocante às tomadas de contas especiais, a instrução normativa estabelece também que é papel do controle interno acompanhar o cumprimento de determinações do tribunal. Então, uma vez instaurada a tomada de contas, nós vimos ali quando que você não precisa instaurar a tomada de contas.
Lembrando aquela situação, aquela inovação, né, quando, no caso de recurso antecipado, quando há uma prestação de contas, não tem mais que tomar as contas de ninguém, porque elas já foram prestadas, mesmo estando irregulares. Mas, uma vez instauradas as tomadas de contas, né, no caso, a tomada de contas especial foi instaurada. Quando que você não precisa, quando que o município, o órgão, o jurisdicionado, não precisa encaminhar ao Tribunal de Contas essa tomada? Quando houver o recolhimento do débito no âmbito interno, então, no decorrer da tomada de contas, o cidadão foi lá e recolheu o valor. Não tem mais o que discutir, está resolvida a situação, o erário já foi ressarcido, que é o principal objetivo. Quando houver a apresentação e aprovação da prestação de contas. Então, a prefeitura repassou a subvenção social para uma entidade. A entidade não prestou contas no prazo. Aí, como a gente já falou, não prestou contas, tem que tomar as contas, tem que instaurar a tomada de contas. Instaurou a tomada de contas. No decorrer da tomada de contas, está lá a comissão trabalhando, realizando a tomada de contas dentro daquele prazo de 180 dias, a entidade vai lá e presta contas. Entrega a prestação de contas, a hora que ela recebe lá a notificação e tal. E aí a comissão analisa e entende que a prestação de contas está regular. Aí não há, nesse caso também, o tribunal entende que não há o porquê de encaminhar ao Tribunal de Contas. Quando o dano for inferior ao valor de alçada. O tribunal estabelece um valor de alçada para encaminhamento dos processos. Então, agora eu não lembro de cabeça, o Nilson pode me ajudar, R$25 mil. Então, quando o atualmente vigente, quando o dano apurado for inferior a R$25 mil, mesmo que a tomada de contas seja conclusa pela irregularidade e identifique quem tem que pagar aquilo ali, houve uma irregularidade, um exemplo, houve um prejuízo de R$20 mil, fulano tem que pagar aquilo ali. Mas essa tomada de contas não vai ao Tribunal de Contas. Ela permanece na prefeitura, não precisa encaminhar, porque o dano é menor que o valor de alçada. Dá os encaminhamentos normais, a inscrição em responsabilidade, mas o tribunal não vai querer julgar. Ela permanece lá à disposição do tribunal, né, no arquivo, caso ele queira auditar oportunamente, mas não, né, não precisa mais encaminhar. E outras situações em que seja descaracterizado o débito. Em qualquer situação, que no decorrer de uma tomada de contas permita concluir que não houve débito, que não há necessidade de débito, de devolução de recursos, então não tem que encaminhar essa tomada de contas. E ela é inconclusa, né? O tribunal não aceita tomada de contas inconclusas. Deu 180 dias, não concluiu a tomada de contas, a comissão, dentro do prazo. Então, vou encaminhar assim mesmo, né, vou encaminhar o que eu fiz até agora. Não, se não está conclusa, não adianta encaminhar, que o tribunal não vai nem autuar o processo. Possivelmente ele vai devolver e vai mandar concluir o trabalho. E quando que elas devem ser remetidas? Sempre. Quando o dano atualizado monetariamente for igual ou superior ao valor de alçada. Então, dano inferior, não remete. Dano superior ao valor de alçada, encaminha ao Tribunal de Contas. Quando o somatório de débitos do responsável exceder o valor de alçada. Às vezes, aquele servidor que está ali responsabilizado naquela tomada, aquela tomada de contas dele tem um valor inferior ao valor de alçada. Mas se ocorrer a situação que aquele servidor esteja respondendo por várias situações, por mais de uma situação, e a soma delas ultrapassar o valor da alçada, aí elas têm de ser encaminhadas ao tribunal. E tomada decorrente de determinação do tribunal. Aí sim,
Quando a tomada de contas ela decorre de uma determinação do tribunal, ela não foi instaurada de ofício pela prefeitura, né, no âmbito das suas obrigações, foi o tribunal que mandou, uma decisão do tribunal determinou que a prefeitura instaurasse a tomada de contas para apurar aquela situação, aí, independente do resultado, ela tem que ser encaminhada para o Tribunal de Contas. Até para cumprimento da decisão, a decisão do Tribunal de Contas determina que ela seja encaminhada naquele prazo lá, e ela tem que ser, para completar o cumprimento da decisão do tribunal, tem que haver um encaminhamento. Então, aqui a gente tem um fluxo de processos aqui, só para a gente ter uma ideia do que a gente falou até agora. Então, esse fluxo é recurso antecipado, né? Ele começa com recurso antecipado e depois ele vale também para as outras situações. Então, a prefeitura concedeu o recurso. Prestou contas? Sim. Se prestou contas, analisa a prestação. Não. Não prestou contas? Providências administrativas. Né? Tem 5 dias para iniciar, 60 para concluir. A partir das providências administrativas, prestou contas? Sim. No âmbito das providências administrativas, a entidade foi lá e entregou a prestação de contas que estava fora de prazo. O que vai fazer? Analisa a prestação de contas normal, como se tivesse sido apresentada no prazo. Não, mesmo assim não prestou contas durante as providências administrativas. Instaura a tomada de contas especial. Tomada de contas especial vai trabalhar, vai cumprir com a sua obrigação. Relatório da comissão de tomada de contas especial. Tem dano? Se não tem dano, vai para o parecer do controle interno, é aquela situação, né, não há nada a ser ressarcido, vai receber o parecer do controle interno, pronunciamento da autoridade administrativa, né, lembrando que, então, a tomada de contas especial, a comissão faz um relatório conclusivo, ela vai para o controle interno faz o chamado relatório certificado de auditoria, que está previsto na lei orgânica do tribunal, e ele vai dizer se ele concorda ou não com a comissão, e depois vai para o pronunciamento da autoridade administrativa. O prefeito tem que formalmente se pronunciar naquele processo. E lá ele vai dizer que ele tomou conhecimento das situações, o que foi feito com aquilo lá, que providências ele está adotando para que não ocorra mais, tal. Tenha que haver o pronunciamento da autoridade administrativa. E depois vai para arquivamento, tudo considerando que não havia dano. Agora, na outra situação, o relatório da comissão de tomada de contas concluiu com dano. Dano é igual ou maior que o valor de alçada do Tribunal de Contas? Desculpa, dano igual ou maior que o valor de alçada? Não, o dano é menor que o valor de alçada. Aí, oferecer contraditório. Aí oferece o contraditório, se o dano for menor. Dano maior que o valor de alçada. Não oferece o contraditório, vai para o parecer do controle interno, inscreve em cadastro de lançamento contábil, pronunciamento da autoridade administrativa, dano igual ou maior que o valor de alçada. Dano maior, encaminha ao tribunal. No final de tudo, dano menor que o valor de alçada, vai para as medidas administrativas para recompor o erário. Sanções administrativas ou judiciais, mas não precisa mandar para o Tribunal de Contas, porque ele não vai julgar tomada de contas abaixo do valor de alçada. E arquivamento. Então, tem lá aquele inscrever, o oferecer contraditório, a sugestão é uma questão de precaução, por quê? Porque aquela tomada de contas lá, o dano é menor que o valor de alçada. Então, ela não vai ao Tribunal de Contas. Então, aí vai haver lá a inscrição e dá o contraditório
cientifica a pessoa de que ela vai ser inscrita e faz a devida inscrição contábil lá e continua as ações administrativas e judiciais, se necessário. No caso do tribunal, daquilo que vai vir para o tribunal, já há o entendimento, né, que a gente colocou, que não há necessidade do contraditório ampla defesa, até porque o contraditório ampla defesa vai ocorrer no processo que vai tramitar no Tribunal de Contas, se o Tribunal de Contas entender que há uma irregularidade e que alguém tem que realmente devolver recursos, né? Porque pode ocorrer que o tribunal, que a área técnica ou o próprio Tribunal de Contas, tenha um entendimento diferente da comissão. Lembrando que o processo, no âmbito do Tribunal de Contas, o tribunal vai avaliar tanto a responsabilidade de quem pegou recursos e não prestou contas, ou de quem está ali sendo responsabilizado, como a conclusão do trabalho pela comissão, a atuação do controle interno, o pronunciamento da autoridade, ou seja, todos os agentes públicos, né, que têm alguma obrigação dentro daquele processo, dentro daquele procedimento, né, podem responder perante o Tribunal de Contas mediante alguma omissão. E como proceder em algumas situações? Ante a não prestação de contas de uma ou mais das parcelas repassadas. É porque, aí eu não tenho experiência, né, com a área municipal, mas, por exemplo, no caso do governo do Estado, é muito comum, no caso de recursos antecipados, as entidades receberem parceladamente. A entidade apresenta lá um projeto para receber, sei lá, R$1 milhão, e ela recebe aquilo em 5 parcelas de 200 mil. Então, lá pela 3ª ou 4ª parcela, não prestou contas. Mas havia prestado contas das anteriores. E o que resultou, o que desencadeou a instauração da tomada de contas foi a não prestação de contas de uma das parcelas. Mas a instrução normativa reza que, mesmo que a não prestação de contas ocorreu em apenas uma das parcelas, você vai juntar todas as demais ao processo. Mesmo aquelas que foram analisadas e foram consideradas regulares, aquelas outras parcelas anteriores, elas têm que ser juntadas ao processo. Por quê? Porque principalmente quando se trata de recurso antecipado, o tribunal não vai querer analisar somente aquela prestação de contas ali. O tribunal tem que analisar se o objeto do repasse foi cumprido. Então, se você tem um projeto na área de turismo, cultura e esporte ou ação social de R$1 milhão, e como é que o tribunal, analisando apenas uma parcela de R$200 mil, você não tem como concluir se foi atingido o objeto para o qual o poder público, né, a prefeitura ou o Estado repassou o dinheiro. Então, tem que juntar todas as demais parcelas. As demais prestações de contas, desculpa. Ante a impossibilidade de cumprimento do prazo para a conclusão. Bom, aqui temos 2 casos. Primeiro caso, tomada de ofício. Tomada de ofício é aquela que a prefeitura instaurou porque aconteceu a situação, alguém não prestou contas ou ficou evidenciado um desfalque, desvio, uma situação que resulta dano. Então, ela, diante da obrigação que a gente viu até agora, instaurou a tomada de contas de ofício, ou seja, não foi determinação do tribunal. Então, não cumpriu o prazo, o controle interno, né, lógico, a comissão, ela vai comunicar à autoridade administrativa que, acabou o nosso prazo, nós não conseguimos concluir a tempo, então o que ela tem que fazer é isso, justificar perante a autoridade administrativa, solicitar mais prazo, né? A autoridade vai entender, vai definir um prazo ali a mais para eles concluírem os trabalhos, e a autoridade fica a critério dela, ela informa ao Tribunal de Contas do descumprimento desse prazo, tal, e dessa prorrogação, e o controle interno tem de informar isso. Então, se a autoridade administrativa não informar o Tribunal de Contas que essa tomada de contas foi prorrogada, ou está fora, não foi cumprido o prazo, é obrigação do controle interno informar, manter o Tribunal de Contas informado disso, está na instrução normativa. E, quando a tomada de contas decorre de determinação do tribunal,
Aí, a figura de prorrogação de prazo de tomada de conta especial, ela não existe, ela não está na instrução... Oi? Ela não está na instrução normativa, em nenhum momento se fala nisso. Mas qual é o entendimento que tem prevalecido na casa? É porque o regimento interno do Tribunal de Contas, ele permite que o presidente do tribunal prorrogue prazos, conceda prorrogação de prazos que for de decisão de plenário. Então, se o prazo foi definido em plenário, o presidente pode prorrogar este prazo, um prazo estabelecido por decisão plenária. E aí essa interpretação tem sido aceita e, quando a tomada de contas foi determinada pelo plenário do tribunal, aí a autoridade deve solicitar uma prorrogação de prazo ao presidente do Tribunal de Contas e ele vai decidir se ele prorroga ou não. Lembrando que, quando encaminhar a tomada de contas, lá mesmo intempestivamente, faça a justificativa, porque essa intempestividade pode levar à aplicação de multa. Quando o dano for menor que o valor de alçada, não encaminhar a prestação de contas, como a gente já viu. Informações a serem remetidas ao tribunal. As tomadas instauradas, o relatório conclusivo, parecer do controle interno e certificado de auditoria e dados básicos dos documentos fiscais e recursos concedidos. Então, o esfinge, né, ele está sendo preparado para receber as informações exigidas pela instrução normativa. Tão logo isso esteja disponibilizado para as prefeituras, o que o Paulinho vai poder colocar melhor daqui a pouco, nosso diretor de informática, aí a prefeitura vai ter a obrigação, no cumprimento dos prazos da instrução normativa, de manter, né, via eletronicamente, o tribunal quer ter acesso lá, né, mesmo que a tomada não esteja lá, mas ele quer ver, se necessário, quais tomadas foram instauradas, como é que está a situação de prazo. Lá ele já quer ter acesso ao relatório conclusivo, ao parecer do controle interno e certificado de auditoria, tudo isso eletronicamente. E aqui nós temos, para concluir, alguns comparativos entre a instrução normativa antiga e a nova. Então, prazo para apurar provável dano. Na instrução normativa antiga, né, os prazos chegavam a 275 dias na fase interna, mais a fase externa. O que se pretende hoje, isso reduziu para 245 dias na fase interna. Papel do controle interno. Na instrução 03, era comunicar a ocorrência de irregularidades, representar ao tribunal, manifestar sobre os trabalhos da comissão. Então, hoje, com a instrução nova, permanecem aquelas atribuições anteriores. Ele tem a possibilidade de atribuir competência ao controle interno setorial, está bem definido ali na instrução normativa, e o relatório certificado de auditoria do órgão central quando a comissão concluir pela inexistência de dano. Então, nos municípios, eu acredito que não tenha muito essa situação, talvez nos maiores, de você ter um sistema de controle interno muito grande, com um órgão central e várias unidades descentralizadas, como é o caso do Estado. Então, quando isso ocorre, o município que tenha, ele pode, lá na regulamentação dele, estabelecer a competência no âmbito da tomada, o que compete ao órgão central do sistema e o que compete às unidades setoriais do sistema de controle interno do município. E o relatório e certificado de auditoria, nessa situação, a instrução normativa, ela exige o relatório e certificado da auditoria quando a comissão concluir pela inexistência de dano. Então, quando a comissão já conclui, porque quando a comissão diz, não tem nenhum problema, ninguém tem que devolver nada, aí o tribunal diz, não, tudo bem, mas nesse caso, o relatório e certificado de auditoria tem que ser emitido pelo órgão central do sistema. Em outras situações, nos outros casos, ele pode ser emitido pelo órgão setorial. Um exemplo prático, no Estado,
digamos que faça uma tomada de contas especial lá num repasse da Secretaria lá de Turismo, Cultura e Esporte, lá. Se a tomada de contas, se o relatório da tomada de contas dizer que não, está tudo ok, ninguém precisa pagar nada aqui. Nesse caso, o tribunal diz que quem vai dar o relatório certificado de auditoria é a Fazenda. É a Secretaria de Estado da Fazenda, que é o órgão central do sistema de controle interno do governo do Estado, do Poder Executivo Estadual. Então, nos casos em que a comissão definir pela irregularidade, definir ali o valor e quem deve pagar, tudo mais, a própria unidade de controle interno da Secretaria lá de Turismo, Cultura e Esporte pode certificar aquela comissão. Não instauração de TCE. Na instrução antiga, dizia que tu não instaurava TCE, reparação do dano no curso das providências administrativas. Quando o dano era reparado, não precisava, né, instaurar, como acontece hoje. Mas, na atual instrução normativa, como a gente já viu, além daquela situação, quando apresenta a prestação de contas no decurso das providências administrativas, quando a reparação do dano no decurso das providências administrativas e quando o valor do dano for igual ou inferior ao valor adotado para dispensa de ajuizamento de cobrança de dívida ativa. Essas situações não estavam previstas na instrução normativa anterior. Na instrução normativa anterior, havia dano, tinha que instaurar. Só não instaurava se o dano fosse reparado na etapa de providência administrativa. Agora tem aquelas outras situações ali. Quando apresenta a prestação de contas, não instaura mais, porque tu já tem uma prestação de contas, não precisa tomar conta de ninguém. Ou quando o dano for melhor que o valor da dívida ativa, para ajuizamento da dívida ativa. E quanto à não remessa da tomada de contas ao tribunal? Arquiva na prefeitura. Antes, quando que fazia isso? Não havia nenhuma previsão. Certo? Não havia essa previsão de você não remeter tomada de contas ao tribunal. Em tese, tinha que remeter tudo. Instaurou, tinha que ir para o tribunal. O que havia era que, dependendo do valor da alçada, ou você mandava a tomada de contas individualmente, assim que ela tivesse conclusa, ou você mandava ela junto com as contas anuais. Mas tinha que mandar para o tribunal. Agora, a IN 13 mudou. Como a gente já viu, se o recolhimento do débito recolheu durante a tomada, recuperou o dinheiro, cumpriu o resultado. O tribunal não vai querer receber uma tomada de contas, trabalhar todo um processo, autuar, julgar, se o dinheiro já foi devolvido. Apresentação e aprovação da prestação de contas. Aquela situação, a entidade não prestou contas, foi instaurada a tomada. Durante a tomada, a entidade vai lá e presta contas daquela subvenção. A conta analisou a prestação de contas, foi considerado ok? Também não manda para o tribunal. Com o dano inferior ao valor de alçada, também não manda para o tribunal. Antes mandava junto com o balanço anual, lá em fevereiro, agora não manda. E outras situações em que seja descaracterizado o débito. Em qualquer situação que restou descaracterizado o dano, não há dano, não há o que condenar ninguém a débito, não manda para o tribunal essa tomada. Então, eram assim as breves considerações, apenas um resumo das principais mudanças que a Instrução Normativa de Tomada de Contas Especial trouxe. A gente não podia detalhar muito aqui. A Instrução Normativa está à disposição no site, tem anexos lá que mostram como elaborar a documentação, são vários anexos, ela está bem detalhada. Quero agradecer a oportunidade do tribunal, né, e agradecer a presença de vocês todos. Eu, como servidor da Diretoria de Controle da Administração Estadual, é a primeira vez que participo do ciclo, né, que é voltado para os municípios. Foi uma honra poder ter trocado ideias com vocês aqui, e aí a gente se mantém à disposição lá no tribunal, mesmo na Diretoria de Controle da Administração Estadual, mas a apresentação ali vai ficar os e-mails para vocês, e a gente está à disposição para quaisquer dúvidas que vocês tenham sobre os encaminhamentos acerca da instrução normativa.
podem nos encaminhar através de e-mail, telefone, do que a gente puder resolver, a gente resolve ou encaminha para a DMU, mas sempre à disposição de vocês. Obrigado.